Passamos a apresentar Pautas Femininas: Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora o Pautas Femininas. No programa de hoje, a gente conversa com Angélica Calil, jornalista, roteirista, editora audiovisual e autora de Berta Lutz e a Carta da ONU, HQ lançada no início do ano pela editora Veneta. Cientista feminista, política, militante sufragista, Berta Lutz foi uma das poucas mulheres a participar da elaboração da Carta da ONU. Em um evento dominado por homens, a brasileira liderou a luta para que os direitos das mulheres estivessem contemplados na Carta. Vamos acompanhar então a entrevista com a Angélica Calil. Angélica, seja bem-vinda. Muito obrigada, alegria minha, e é um imenso prazer conversar com vocês sobre essa mulher tão importante para o Brasil, que foi a Berta Lutz, para o Brasil e para o mundo, né? Angélica, o texto ali nasceu das memórias escritas pela própria Lutz, contou com a consultoria da historiadora Tereza Novaes, que é professora aqui na Universidade de Brasília. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto e por que contar essa história na forma de história em quadrinhos. Pois é, eu e a Mariana Fonseca, que é ilustradora, a gente trabalha juntas e a gente já queria há um tempo fazer uma história em quadrinhos sobre alguma mulher brasileira. E a gente estava num processo de pesquisa e eu fiquei sabendo que existia esse documento no qual a Berta Lutz contava como que foi o trabalho dela na Conferência de São Francisco, que foi a conferência que deu origem à ONU, para incluir a palavra mulheres na Carta da ONU, que é o texto de fundação, né, das Nações Unidas. E aí na pesquisa eu descobri que a Tereza Novaes, a professora Tereza Novaes, tinha esse documento, entrei em contato com ela me cedeu, me mostrou o documento. Na hora que eu li, eu falei, gente, é muito visual esse documento, porque a Berta conta alguns detalhes assim, parece que a gente está assistindo, e aí encaixou perfeitamente numa história em quadrinhos. Eu sei também que você tem um trabalho forte nessa área de feminismo. Aliás, você tem um canal no YouTube, né? Você é feminista e não sabe. Vamos aproveitar então que a gente está falando de Berta Lutz, um ícone na luta das mulheres em prol da igualdade. Como é que você vê a participação da mulher nos dias de hoje? A gente sabe que a gente já caminhou bastante e que conseguimos avanços e tudo, mas ainda falta muito a percorrer. As mulheres ainda não têm equidade de direitos na sociedade, não têm acesso à política, vamos para a gente falar um pouco do tema da Berta Lutz, né? A Berta Lutz, ela esteve na ONU e conseguiu colocar a palavra mulheres na Carta da ONU porque ela foi uma importante líder sufragista aqui no Brasil, né? E acho que é importante a gente falar também que esse ano, que é um ano de eleição muito importante, a gente completa 90 anos da conquista do direito ao voto feminino no Brasil, né? A gente chegou a essa conquista aqui no Brasil, a Berta foi uma das líderes, mas outras tantas mulheres também, né, trabalharam para isso. A gente chegou em 1932, né, faz 90 anos, muito antes de mulheres, por exemplo, como as francesas, que conseguiram o direito ao voto só em 44, a Suíça só em 71, né? Então é uma conquista, uma vitória das mulheres brasileiras muito pouco contada. E eu acho que a gente tem que enaltecer essas mulheres todas e conhecer mais. Elas deviam estar nos livros de história, porque se não fosse por elas a gente não votava e também não poderia se candidatar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem ainda muito o que fazer. Eu acho que existe uma recusa que é muito cruel ao feminismo, né? Tem muita mulher, inclusive, que é contra o feminismo, mas mesmo essas que são contra não teriam direito à herança, por exemplo, se não fossem as feministas, não teriam direito a votar se não fossem as feministas. Então, assim, mesmo as que não são feministas usufruem das conquistas das feministas, né? Eu vejo, né, pelo meu trabalho no canal Você Feminista e Não Sabe, também em outros livros que eu e a Ama a gente produz, que a gente precisa contar a história das mulheres para que nós, as mulheres de hoje, que a gente possa se ressignificar como mulher, entender que a gente precisa estar junto nos lugares de decisão, não só política, mas de tudo. A nossa voz conta, né? O que a gente tem para contribuir também é importante.
E você citou aí que muitas mulheres não são contra o feminismo, mas geralmente muita gente não entende o que significa a palavra feminismo e acha que é o oposto de machismo, por exemplo, né? E não é bem assim, né? Pois é, né? Tem muitos homens, principalmente, que têm medo que as mulheres façam com eles o que eles fazem com as mulheres, né? Então, sempre tem essa coisa meio dúbia de dizer que a mulher vai fazer com o homem o que o homem faz com a mulher. Mas não é isso, não é uma vingança, né? O que o feminismo reivindica é uma equidade de direitos, que as mulheres tenham acesso à educação, as mulheres tenham acesso a uma vida plena de possibilidades, assim como o homem tem, né? Então, eu acho que não é pedir demais. Ainda falando dessa situação das mulheres, eu quero levantar de novo aí uma coisa que você disse sobre o ano eleitoral. Que caminhos você vê para que a mulher possa participar mais da política? Aqui no Brasil a gente ainda tem uma participação política, assim, que é vergonhosa, né? A gente só está, acho que melhor, acho até que a gente está abaixo, né, em termos de porcentagem de mulheres eleitas, que a Arábia Saudita, por exemplo. É um dos países com menos representatividade. E isso envolve, assim, muitos fatores, né? Envolve lá desde o acesso das mulheres à educação, o acesso aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos direitos. Também em relação à maternidade, a mulher tem muitos poucos direitos aqui, a gente não tem onde deixar as crianças para poder trabalhar. A carga horária de trabalho é muito alta para uma mulher que tem filho. Eu acho que a carga horária de trabalho é muito alta para todo mundo, mas quando a gente tem filho é pior, é mais complicado. Então a mulher não consegue acessar os espaços de atuação política. E, além disso, tem as questões do financiamento eleitoral também, que a mulher também não acessa. Aí, as poucas mulheres que conseguem acessar, ainda nem todas têm uma visão de que o direito das mulheres ele precisa ainda ser conquistado. Então, é uma série de fatores que coloca a mulher sempre atrás, né? Então, e se a gente não está nos lugares de decisão, a gente também não consegue fazer leis e propor caminhos que nos coloquem mais no cenário. Então, eu acho que a gente precisa se conscientizar mais de que é importante, sim, a atuação da mulher em todos os setores da sociedade, inclusive na política, e muito, muito importante na política, e que a gente entenda melhor o feminismo, né? As pautas feministas, a agenda feminista, e não tenha essa recusa de que isso é um lugar de mulheres ressentidas, de mulheres que não gostam de homem, de mulheres que promíscuas, né? Sempre tem, assim, uma ofensa para a mulher que reivindica os direitos das mulheres, pessoal. Ou ela é mal amada, ou ela é recalcada, ou ela é puta, né? Desculpa a palavra, mas é essa palavra que usam. Ou ela é frustrada, ou ela é velha, ou ela é feia. É sempre são palavras, né? Pejorativas, E coisas que não se falam dos homens, né? Que não se fala dos homens e sempre relacionada à vida privada, né? Então, é homossexual, é sapatona, Então, assim, nunca é sobre a atuação prática na política. E isso a gente não vê com os homens. Ninguém usa a vida pessoal de um homem na política para desprestigiar o trabalho, né? Isso é a chamada violência política de gênero, que se tem falado muito, né? Então eu acho que assim, tem um caminho muito longo ainda para a gente percorrer, a gente ainda tem que falar muito sobre a história das mulheres e a gente tem que se colocar como protagonista, se ver como protagonista da história também, né? Angélica Calil, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado pela conversa. Eu que agradeço, foi uma alegria conversar com você. Essa foi a entrevista com Angélica Calil, autora da biografia em quadrinhos Berta Lutz e a Carta da ONU, disponível nas livrarias e portais de livros a partir de R$ 29,00. O Pautas Femininas termina por aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigado pela sintonia e até a próxima. Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.